e a República, entre outros. Sócrates acreditava que todos já nascem com conhecimento e que cabia ao mestre realizar o parto desse conhecimento. Ele entendia que só o conhecimento que vem da alma é capaz de revelar o verdadeiro discernimento do que é justo, bom e certo. Para partejar esse conhecimento, Sócrates aplicava um método dialógico que ele chamou de maiêutica, termo do latim obstetritiaorum, funções da parteira, em clara referência à sua mãe. Ele dizia que assim como sua mãe ajudava a trazer à luz a vida, o filósofo ajuda a trazer à luz a verdade. Basta usar a razão. No começo do diálogo, Sócrates se posicionava como se não soubesse de nada do assunto e dava início ao colóquio com uma pergunta ao seu ouvinte, que a respondia com seu próprio jeito de pensar. O mestre, então, fazia de conta que aceitava o seu ponto de vista. Porém, com um senso de humor que desorientava o interlocutor, a chamada ironia socrática, ele contra-argumentava e buscava convencer o ouvinte da esterilidade e contradições de suas reflexões, levando-o a admitir o seu equívoco e o seu desconhecimento. As perguntas feitas por Sócrates são próprias da chamada dialética socrática, isto é, do exercício de contrapor argumentos contrários. Basicamente, o método dialético apresenta 3 elementos: a tese, a antítese e a síntese. A tese é uma afirmação. A antítese é uma oposição a essa afirmação. Como a própria palavra diz, antitese. E no embate entre tese e antítese surge então o terceiro elemento, a síntese, que é o resultado do raciocínio. Prevalência do intelecto sobre a opinião. O propósito desse rol de perguntas vinha da crença de Sócrates de que só existe uma maneira de conhecer a verdade: conhecendo-se a si mesmo. É famosa a sua frase, conhece-te a ti mesmo, inspirada na inscrição no oráculo de Delfos, centro sagrado de consultas aos deuses gregos. Para Sócrates, só quem conhece a si mesmo é que sabe que não sabe. A grande virtude, segundo ele, é saber que não sabe. Só sei que nada sei, ele afirmava. Quanto mais sabe que não sabe, mais sábio é um homem. E os que pensam que sabem e não sabem que não sabem, seriam, na sua concepção, os mais tolos. No texto Apologia de Sócrates, Sócrates relata que a pitonisa do oráculo de Delfos teria afirmado ao historiador e seu discípulo Xenofonte que o homem mais sábio de todos era ele, Sócrates. Logo eu, que justamente o que sei é que nada sei, um sábio? Então, Sócrates teria ido procurar políticos, poetas e artífices para provar que ele sim, por seus privilegiados ofícios, certamente seriam mais sábios que ele. Porém, decepcionado com sua arrogância e soberba, Sócrates confessou finalmente entender o que significava ser sábio para Delfos. Sábio é o homem capaz de perceber seus limites e imperfeições, compreender as ilusões das aparências, a efemeridade das paixões e, com a razão, controlar-se. Só assim saberá depurar seu coração e sua alma e agir com justiça e retidão. A crítica àquelas 3 categorias de cidadãos pesquisados por Sócrates resultou em ódio e vingança dos seus desafetos, culminando em sua condenação à morte por envenenamento por cicuta, promulgada por um tribunal. Seus acusadores foram Meleto pelos poetas, Anito pelos artífices e Licon pelos políticos. Eles acusavam Sócrates de 2 crimes: corromper os jovens com suas ideias subversivas e negar a existência dos deuses atenienses. Recusando-se a abrir mão de suas ideias, que o libertariam da condenação abrandada para exílio, Sócrates enfrentou a morte aos 71 anos como um ato de coerência e dignidade. No dia de sua execução, narrado na Apologia de Sócrates, o mestre reuniu os amigos e discípulos e, antes de beber o cálice fatal, despediu-se. Se de fato é como um sono, a morte seria um maravilhoso presente, porquanto todo o tempo se resume a uma única noite. Se
Se ao contrário, a morte é como uma passagem deste para outro lugar e que lá se encontram todos os mortos, qual o bem que poderia existir, ó juízes, maior do que este? Mas já é hora de irmos. Eu para a morte e vós para viverdes. Quem vai para a melhor sorte, isso é segredo, exceto para Deus. Localizada no coração de São Paulo, a Pinacoteca Luz é um dos museus mais importantes do Brasil. Com uma rica história e um acervo que abrange mais de um século de arte brasileira, a Pinacoteca é um convite para uma viagem cultural única. Ao todo, são mais de 11 mil obras, sendo a grande maioria sobre a história da pintura brasileira dos séculos XIX e XX. Para Marcele, estudante da ETEC Aguaí, que conheceu o espaço pela primeira vez, a experiência foi realmente inesquecível. A jovem, que estava acompanhada de seus colegas e professores, demonstrou estar encantada e já planeja sua próxima visita. Cara, esse museu é incrível, desde a entrada, das escadas, incrível em tudo. Tá tudo me encantando, tudo me deixando vislumbrada, não tem palavras para descrever. Eu já queria vir antes, né, porque eu gosto muito dessa arte, eu gosto muito de cultura, então é a primeira vez que eu venho conhecer. E por aqui não são apenas os estudantes que se encantam. Romário Vasconcelos, professor de Artes e História, é apaixonado por museus e destaca a importância dos alunos terem contato com a cultura e história por meio de experiências práticas. Como a gente junta artes, português, história, então eles agora chegam aqui nesse espaço e já vão ficando vislumbrados, né? Eles olham o prédio, vê um pouquinho de história que a gente passa para eles, olha cada uma das obras de arte, que às vezes cai naquela prova tradicional na escola, mas eles enxergam agora vendo realmente a obra, né? Não somente num papel, num caderno, num livro didático. Este é o museu mais antigo do estado de São Paulo. Aqui, os visitantes podem mergulhar na história e admirar obras de artistas como Tarsila do Amaral e Cândido Portinari. Todos os anos, cerca de 800 mil visitantes passam pelos corredores do complexo da Pinacoteca. O edifício foi transformado em museu estadual em 1911, um momento em que não havia salões públicos disponíveis para exibir obras na cidade. Desde então, se tornou o ponto central para exibição e apreciação de várias formas de expressões artísticas. Se chama Pinacoteca porque originalmente era as galerias de conhecer a arte, pintura, arte acadêmica dentro de uma escola. Então a ideia é que um museu pode ser um lugar educativo, onde você talvez tenha contato pela primeira vez com artistas brasileiros e nossas exposições contemporâneas, temporárias também de artistas do mundo inteiro. Isso tem um impacto educativo muito importante. E para muitos essa primeira visita fica marca na cabeça. E para a gente é um privilégio e uma grande responsabilidade de trabalhar com isso. Jochen afirma que não é necessário ser um mestre em arte brasileira para conhecer o museu. A Pina Luz possui diversas formas de manifestações artísticas e também oferece uma programação variada de mostras temporárias, atividades educativas e eventos culturais. Ter contato com a arte transforma a gente, né? Assim, em cultura em geral, mas eu acho que aqui tem produções de artistas de diversas regiões do Brasil que usam linguagens muito diferentes. Tem pintura, esculturas, tem vídeos, filmes, instalações, tem assim todos os tipos de manifestação artística. Eu acho que cada um vai encontrar algo que toca. Não é necessário que você tenha que entender sobre a história da arte brasileira. Você não precisa gostar de tudo. Mas com certeza alguma coisa vai te tocar e vai talvez se modificar e mudar a sua vida. Isso acho que é um privilégio e uma coisa muito bonita poder ter contato com isso e se entregar um pouco a essa experiência com arte. Para quem deseja conhecer de perto toda a beleza e história do museu, ele funciona todos os dias, exceto na terça-feira, das 10 às 6 da noite.
Aos sábados, a entrada na Pinaluz é gratuita para todas as pessoas. Às quintas-feiras também a visita são gratuita, das 6 às 8 da noite. No Brasil, os cursos de nível superior são divididos em bacharelado, licenciatura e tecnólogo. Os cursos de bacharelado, como medicina, nutrição, engenharia, arquitetura e direito, têm como característica uma formação generalista, com disciplinas teóricas e práticas. O aluno pode decidir a sua rota formativa ao longo da graduação, na pós-graduação e mesmo no mercado de trabalho. Cursos de licenciatura, como os de Pedagogia, Letras, Geografia e História, habilitam o profissional a atuar como professor de educação infantil e nos ensinos fundamental e médio. Durante a graduação, o aluno terá disciplinas específicas em pedagogia e didática. Assim como os bacharelados, os cursos de licenciatura duram entre 4 e 5 anos. Existem alguns cursos, como os de Química, Física e Matemática, que são oferecidos em 2 vias. Bacharelado, para trabalhar na indústria e empresas especializadas, e licenciatura, voltado para o ensino. Os cursos tecnólogos normalmente têm duração entre 2 e 3 anos e, assim como os outros, também são considerados cursos de ensino superior, porém voltados para as necessidades específicas do mercado de trabalho. São mais práticos quando comparados aos outros. Todos os cursos de graduação aprovados pelo Ministério da Educação são válidos como ensino superior no mercado de trabalho e podem ser utilizados para realizar uma pós-graduação. Compartilhe esse conhecimento. Será que todas as coisas que já penetraram em minha mente não são mais verdadeiras que as ilusões dos meus sonhos? Ou talvez, toda a minha vida seja algum tipo de sonho, incluindo a crença de que tenho um corpo? Será que um gênio maligno tentando me enganar de que o que penso ser realidade é ilusão poderia me levar a crer que pensar é não existir? Nas primeiras décadas do século XVII, essas e centenas de outras perguntas faziam parte do cotidiano e do método investigativo do filósofo francês René Descartes. Penso, logo existo, disse ele. Com o exercício da subjetividade e a confiança na razão, Descartes revolucionou o pensamento filosófico e científico, até então subordinado à autoridade da Igreja, à escolástica e aos líderes políticos ditos escolhidos por Deus. Contra as disputas religiosas sangrentas que reinavam na Europa, Descartes ofereceu a razão. O seu subjetivismo, que valorizava o sujeito científico, indicava o caminho para a objetividade e para o rigor intelectual igualitariamente. Ele colocou ao alcance de todos as ferramentas para a descoberta da verdade. Sua tese mais importante foi propor que cada um pensasse por si mesmo. A autoridade da filosofia passou a se fundar não mais nas escrituras ou nos sábios, mas na mente do filósofo. Esse paradoxo da objetividade dentro da subjetividade, com a exigência da certeza e a isenção da dúvida para o êxito da investigação científica, inaugurou um novo estágio no pensamento filosófico, motivo pelo qual Descartes é considerado o pai da filosofia moderna. René Descartes, ou Renato Cartesius, como ele se assinava em latim, nasceu em 1596 na pequena La Haye, na França. De família aristocrática, órfão de mãe, estudou interno no colégio jesuíta La Flèche e formou-se em Direito. E acabou se alistando como voluntário militar na Guerra dos 30 Anos no exército de Maurício de Nassau. Morou na Holanda mais de 20 anos e faleceu em Estocolmo como mestre de filosofia da rainha Cristina da Suécia, pouco antes de completar 54 anos. Influenciado pelas ideias de Galileu e pela amizade com o físico e matemático holandês Isaac Bikman,
Descartes tomou do amigo o raciocínio simples e fácil que os geômetras empregam para chegar às suas mais difíceis demonstrações, como ele mesmo observava, bem-humorado. E saiu em busca ambiciosa de um novo sistema de conhecimento. Um método único que mensurasse todas as realidades observáveis no mundo físico, celeste ou terrestre. Ele queria explicar o mundo a partir da mecânica elementar das partículas, usando os princípios da figura, do tamanho, da posição e do movimento das partículas da matéria. Para ele, todas as coisas que caem sob o conhecimento humano estão interconectadas da mesma forma, como escreveu em uma de suas obras mais conhecidas, Discurso do Método, publicada em 1637. O modelo matemático do sonho de Descartes abarcava todos os saberes em uma só unidade. Tanto que ele criou a metáfora de uma árvore do conhecimento, onde o tronco era a física, sustentando todas as ciências com o seu raciocínio analítico. Na